Ter a vida eterna tem um propósito. É porque Deus criou cada um de nós para ser eterno. Temos um corpo mortal, porque Deus disse: do pó eu vou te criar, e do pó tu voltará. Um dia, cada um de nós vamos morrer, nosso corpo vai ser comido pelo verme, e os ossos vai virar pó. Então vai se cumprir a palavra de Deus. Mas dentro do nosso corpo, Deus criou uma alma imortal. Deus criou cada um de nós igual a Ele. Deus é eterno, imortal e infinito. Deus criou cada um de nós para ser eterno, imortal e infinito. E a palavra de Deus garante que tem 2 lugares eternos para nós estarmos após a morte. Um, com Deus, namorada de Deus, e outro, sem Deus, namorada do diabo. Nós vamos aprender aqui como ter a vida eterna, namorada de Deus, porque o importante é isso, morrer e partir à eternidade a estar com Deus. Vamos ler? Abra o seu folheto, onde tem esse homenzinho, que tem um monte de placa ao redor dele mostrando caminho, caminho, caminho em direções diferentes. E esse homem pensa: estou perdido mesmo? O que eu faço para encontrar o caminho certo? Ele lembra que ele tem a Bíblia, o mapa do Criador. A Bíblia vai nos mostrar o caminho certo. A Bíblia vai nos mostrar que o caminho de Deus não é uma religião. O caminho de Deus não é uma igreja. O caminho de Deus é uma pessoa que viveu entre nós há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que esse é o único caminho para Deus. Muita gente está no outro caminho que não é o de Deus. Vamos ler? Se você morresse hoje, tem certeza que iria para o céu? Começa com uma pergunta: se hoje fosse o seu dia? Um dia nós vamos morrer. Ninguém vai viver para sempre. Todo mês a gente vê alguém morrendo porque nós nascemos para morrer. Isso é um fato imutável da vida. Se fosse hoje o seu dia, você tem convicção, você tem certeza que iria para o céu? Vamos continuar a leitura. Suponha que você estivesse diante de Deus neste momento e Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu, a minha morada? O que você diria para Deus? Eu tenho certeza que um dia cada ser humano que está ouvindo minha voz aqui vai estar diante de Deus. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, após isso vem o juízo. Hebreus 9:27. Isso implica que um dia, após a morte, vai cada ser humano chegar diante de Deus. E eu creio que Deus vai fazer essa pergunta lógica para nós. Por que Ele deveria deixar a gente entrar na sua morada e morar com Ele? Nós vamos descobrir daqui a pouco que só existe uma resposta a dar para Deus. Não é 2, não é 3. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes e descobri um texto que diz que no dia do juízo, no dia que cada ser humano vai comparecer perante Jesus, terá pessoas que vão dizer: Senhor Jesus, eu expulsei demônio em teu nome. Senhor Jesus, eu fiz milagres no teu nome. Senhor Jesus, eu profetizei no teu nome. E Jesus dirá para essas pessoas: eu não conheço vocês, afastam de mim, vão para o inferno. Nós vamos descobrir que essa resposta não vai adiantar. Não adianta eu fazer algumas coisas no nome do meu Senhor se eu não andar com Ele. Vamos ler. A Bíblia diz em 1 João 5,13, o propósito de Deus para a sua vida: estas coisas eu vos escrevo a vós que crê no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Este versículo mostra que o Senhor Deus quer dar a você a certeza da vida eterna. Isso porque Deus o ama muito. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo e ter sua paz em seu coração agora mesmo, como está citado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E viver com Jesus Cristo no céu por toda a eternidade, depois que você morrer, como está citado em João 14, de 1 a 3, que Jesus Cristo diz: eu vou voltar para o meu Pai, vou preparar lugar para vocês, e quando eu voltar, todo aquele que eu encontrar me seguindo, eu levarei a morar com o meu Pai. Essa é a promessa de Jesus. Ele voltará
E todo aquele que ele encontrar aqui na terra, seguindo ele, vai ser levado por ele com seus anjos para morar eternamente com Deus Pai. Amém? Vamos continuar a leitura. Abra aqui seu folheto, onde tem esse homenzinho desenhado, descendo no curso de um rio. Esse homem está levando no seu barquinho uma carga que tem o nome pecado. Tem um homem fora do rio que grita para ele: ei, cuidado, há uma cachoeira, uma queda d'água depois da curva. E aquele homem, seguindo a direção da morte, com um sorriso na boca, diz: deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. Esse homem parece a vida de muita gente que eu conheço. Deus está gritando para ele, dizendo: filho, filha, esse teu caminho é caminho de destruição. Esse caminho é caminho de morte. Mas, infelizmente, nós estamos usando um privilégio que Deus nos deu de forma errada. O privilégio é o livre direito de escolha, livre-arbítrio. Deus dotou cada ser humano de sabedoria, inteligência, conhecimento e discernimento do bem e do mal, para que nós aqui na terra façamos as escolhas que a gente quiser. Deus não obriga ninguém a seguir Ele, a ninguém a fazer sua vontade. Deus dá liberdade ao homem. Agora só tem um detalhe: nós somos livres para escolher o que a gente quiser da nossa vida, mas somos obrigados a colher os frutos de nossas escolhas. Todos aqui, nesse momento, estão colhendo alguma coisa que você plantou no passado. E na eternidade, cada um dos que aqui estão vai colher os frutos da sua escolha aqui na terra. Isso é imutável. Vamos ler. A sua necessidade. A Bíblia diz em Romanos 3:23: porque todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus. O pecado é a desobediência a Deus. Sendo assim, somos todos pecadores. Por exemplo, todos nós já sentimos ira, inveja, cobiça. Todos nós já mentimos, fomos egoístas, orgulhosos e etc. Com certeza você reconhece ser um pecador. Em Romanos 6:23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A primeira parte deste versículo mostra que todos nós merecemos a morte e o inferno por causa do pecado em nossa vida. A morte significa a separação de Deus no tempo presente e também no futuro. No presente, a morte é estar separado de Deus agora, nesta vida. É uma vida sem esperança, sem paz e sem a certeza de ter a vida eterna. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo no coração, que vai resultar em um coração vazio, inseguro para o que acontece após a morte. No futuro, a morte é a eterna separação de Deus no inferno. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo durante toda a eternidade. De acordo com a parte final do versículo, apesar de todos nós merecemos a morte por causa do pecado em nossa vida, Deus tem um dom gratuito, a vida eterna. É um presente, ninguém compra, ninguém faz por merecer. Esse presente foi dado ao ser humano, porque em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo, as pessoas desse mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que crê nesse Filho de Deus, que é Jesus Cristo, não pereça eternamente distante de Deus, mas tenha a vida eterna com Deus. Nunca rejeite esse dom, nunca rejeite esse presente que você recebe de graça, se quiser. Vamos continuar a leitura? A providência de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Deus nos ama tanto que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para ser castigado, julgado e condenado à morte de cruz, para pagar o preço do pecado em nosso lugar, mesmo sem ele nunca ter pecado. A morte de Jesus foi o único sacrifício suficiente para poder livrar o homem da culpa do seu pecado. Muita gente está se apegando a qualquer coisa para se achegar a Deus. Tem pessoas se apegando a uma vida de moralidade.
outros fazer boas obras, outros estão se apegando aí a cultos e a missas, fazer rezas aos santos. Esses esforços, a Bíblia diz que não tem nenhum poder para purificar o homem de seus pecados e aproximá-lo de Deus de novo. O único meio de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo, como está citado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados, ele venceu a morte ressuscitando. Você crê que Jesus Cristo é seu único Senhor, Salvador e mediador? Todos aqui creem que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Aqui embaixo tem mostrando uma imagem de Deus desenhado numa cruz. Jesus numa cruz, Deus numa nuvem e o homem passando por essa cruz. Porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Igreja não salva ninguém, religião não tem o poder de salvar ninguém, porque foi o Filho de Deus que há 2000 anos atrás fez algo impensável, algo que os apóstolos, quando pregavam, diziam que Jesus morreu. O pessoal dizia: tu tá doido, tu enlouqueceu, Paulo. Paulo foi chamado de louco, porque a mensagem da cruz é uma mensagem doida. Imagine você, pense, você nunca ouviu a mensagem da cruz, aí hoje chega alguém dizendo: olha, Jesus, o eterno Deus, o eterno Filho de Deus, há 2000 anos atrás, se tornou homem, resolveu nascer como qualquer ser humano, veio, entrou no corpo de uma mulher como um semicroscópio e formou-se ela um corpo para ele, o Deus criador do universo. Esse Deus nasceu como um bebê, como uma criança, cresceu como essa criança, foi crescendo até um adulto de 30 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele resolveu me batizar como se fosse um pecador. O homem que estava batizando ele, o homem mais santo, disse: Senhor, eu não vou te batizar não, eu que preciso ser batizado por ti, porque o Senhor é perfeito, eu sou imperfeito. Jesus disse: não, deixa, eu quero ser modelo de vida para o ser humano, me seguir. E ele foi batizado. Após ser batizado, a Bíblia diz que ele passou 3 anos fazendo bem a cada ser humano que ele encontrou. Ele não perguntava: tu é bom, tu é justo, tu é santo. Não. Cada pessoa que chegou a Jesus Cristo, ele curou, libertou, ressuscitou. Ele, todo velório que ele chegou, ele ressuscitou morto, porque ali não era um homem igual a mim e você. Eu sou limitado ao tempo e ao espaço. Jesus não está limitado ao tempo e ao espaço. A natureza obedecia a ele. Uma vez ele estava diante de uma tempestade, os apóstolos a ponto de morrer, acordou ele e disse: Senhor, olha, nós vamos morrer, as ondas estão cobrindo o barco, nós vamos se afogar. Jesus levantou e disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Imediatamente tudo obedeceu a ele. O mar se acalmou, o vento aquietou-se. Uma vez ele chegou diante de um morto de 4 dias, ele perdeu o velório dessa vez. Ele chegou e disse: Lázaro, sai! O poder dele imediatamente pegou aquela carniça, que estava uma carniça lá, trouxe vida a ele, ressuscitou ele, ele ficou normal como antes, porque Jesus é Deus. E quando ele tinha 33 anos, ele fez algo impensável à mente humana, que nunca ninguém imaginou. Ele escolheu, de livre e espontânea vontade, pagar um preço que não é dele, uma dívida que cada ser humano tem para com Deus. Ele escolheu morrer no nosso lugar, porque um dia cada ser humano vai comparecer perante Deus, e Deus, a Bíblia diz que ele é um reto juiz e vai julgar com a sua reta justiça cada um de nós. Uma vez eu estava diante de um Senhor muito justo e temente, em certo ponto, e eu preguei o evangelho e convidei ele a ter um compromisso com Jesus. E ele disse: não, meu amigo, eu não preciso de ficar indo para a igreja direto, ficar orando direto. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu sou justo em todos os meus negócios. Sempre quando eu vejo alguém precisando, eu ajudo. Já dei cadeira de roda, eu olhei para ele: realmente, eu sei disso, conheço a sua vida. Mas eu disse para ele: você, de forma indireta, quer me dizer que você quer conquistar o direito de morar com Deus. Você quer chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu mereço. Eu na terra me fiz por onde morar com o Senhor. Aí eu disse para ele: suponha que no dia do juízo, Deus pegue diante de você e coloque uma balança justa para lhe julgar.
Suponha que seja uma balança semelhante àquela da feira. Lembra quando você vendia na feira? Que tinha umas balanças, que tinha duas setas. De um lado eu botava 1 quilo de um peso. E do outro lado um saquinho enchendo de arroz, até que a seta nivelava, mostrando que tinha 1 quilo de arroz, comparando com 1 quilo de metal. Eu disse para ele, suponha que Deus vai lhe julgar com a mesma reta justiça. E Deus coloque do lado direito todos os seus atos de caridade, todos os seus atos de bondade. E bote lá. E do lado esquerdo, Deus coloca os seus pecados. Toda vez que você mentiu, toda vez que você cobiçou a mulher do próximo, toda vez que você xingou, toda vez que você julgou, toda vez que você quebrou uma lei de Deus. Todos nós conhecemos as leis de Deus aqui. Aí eu disse para ele, se Deus colocar do lado esquerdo os seus pecados, qual dos dois lados você crê que vai pesar mais? Ele baixou a cabeça e disse, meus pecados. Aí eu disse, foi por esse motivo que Jesus Cristo teve que vir aqui morrer pelos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que quando deu 12 horas, ele disse, meu Pai, por que me abandonaste? Está lá Isaías 53, 4, 5, 6 e 7. Naquele momento, Deus, o eterno Deus, pegou o pecado de cada ser humano que já existiu até aquele momento, de cada ser humano que existe no futuro, porque Deus é eterno, Ele existe em todas as gerações. E Deus pegou o pecado de cada ser humano e colocou em Jesus. Ele se tornou pecador em nosso lugar. Ele recebeu a nossa dívida para que Ele possa morrer no nosso lugar, levar a nossa culpa para a sepultura, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio morrer por mim, por você, por cada ser humano. A Bíblia mostra Paulo sendo chamado de doido, porque ninguém acreditava que Deus um dia ia fazer. Mas Deus, por causa do seu grande amor, para não condenar a humanidade ao inferno, porque Ele é justo, Ele é amor, mas é justiça. Se aqui na terra o ser humano ouviu a mensagem da cruz, ouviu que Jesus morreu por ele não quis, no dia que ele comparecer perante Deus, ele vai encontrar um Deus justo, que vai julgá-lo e condená-lo, porque ele não quis o presente da salvação. Jesus disse, em Mateus 18, 20, em qualquer lugar onde alguém estiver no meu nome, eu estarei lá com ele, presente, confirmando a mensagem da salvação. Jesus está aqui, confirmando essa verdade eterna e imutável ao seu coração. E dizendo mais, o que ele diz lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Toda vez que a gente ouve a palavra de Jesus, ele está à porta do nosso coração. A única porta que só tem trinco e tranca por dentro. Todas as outras portas você vai encontrar trinco por dentro e por fora. Mas Deus colocou uma porta especial dentro do nosso coração, que somente é dada ao homem o direito de abrir. Deus não arromba essa porta. Deus não existe que o homem abra. Deus pede. Quando ele ouve a palavra de Deus, filho, abre essa porta. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero te dar o presente, o dom da vida eterna. Se você crê que Jesus Cristo está aqui, que você precisa de Jesus Cristo, porque você é um pecador, eu quero convidar você nesse momento, pensando em Jesus, em reverência a Ele, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e convidar o único caminho de Deus, o único que pode lhe dar a vida eterna, Jesus Cristo. Você não vai orar uma religião, não uma igreja, não uma denominação de igreja, mas você vai orar a Jesus Cristo, a entrar na sua vida, no seu coração e te dar o presente da vida eterna. Ore comigo assim, ore, diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que necessito de teu perdão. Nesse momento, pela fé, eu te convido, entra na minha vida e no meu coração e me dê de graça o dom da vida eterna. Escreva o meu nome no teu livro, para que eu tenha o direito de morar com Deus eternamente. Eu oro e te peço no nome de Jesus. Amém. Essa oração simples, não sou eu, não é padre, pastor, bispo, apóstolo, papa. É o próprio Filho de Deus que garante. No Evangelho de Mateus 10:32, que viu a fé do seu coração e ouviu a sua oração. E diante de Deus, ele confessou o seu nome, para que você tenha o direito da vida eterna.
Agora eu quero lhe aconselhar a você garantir a vida eterna. Porque hoje você deu o primeiro passo para a salvação, mas são dois. O segundo passo, seguir Jesus Cristo. Porque se você não seguir Jesus, o primeiro passo não vai adiantar. Quero exortar você a ir para uma igreja próximo da sua casa, ou de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um irmão ou de uma irmã. Vá nessa igreja buscar Jesus. E você estando nessa igreja, buscando a Jesus, você sentiu o desejo, a vontade, a convicção de se congregar nela, é Deus dizendo para você: filho, filha, é aqui que eu quero que você aprenda a minha vontade, é aqui que eu quero que você me siga. Você deve ir no líder dessa igreja e dizer para ele: olha, na frente da Caixa Econômica, em Presidente Dutra, eu ouvi o Evangelho, eu acreditei que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e recebi Jesus, e sinto de Deus de me congregar nessa igreja. Com certeza esse líder vai lhe aceitar lá como membro dessa igreja, e você vai seguir Jesus lá, porque Jesus disse: aquele que perseverar em me seguir até o fim da sua vida, esse herdará a vida eterna. Não adianta seguir Jesus um mês, um ano, 10 anos e parar de seguir Jesus, porque se nós aqui morrermos sem estar seguindo Jesus, que é o único caminho do céu, a gente não vai ter a vida eterna. Se Jesus voltar e nos encontrar em um outro caminho que não é ele, nós também não vamos herdar a vida eterna. Somente seguindo o único caminho que dá a vida eterna, que leva a Deus, que é Jesus Cristo, como ele citou em João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao meu Pai a não ser por mim. Amém? Se alguém de vocês tiver interesse em alguma orientação espiritual, atrás do folheto tem o meu número e o meu telefone. Fique à vontade de mandar uma mensagem pelo zap, tá? Minha oração é que Deus dê um dia de paz e abençoada a cada um de vocês no nome de Jesus Cristo. Amém.